Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cantão da Drica, o seu cantinho no YouTube. Bom, gente, hoje eu quero ter uma conversa com vocês. Mas para a gente ter essa conversa, eu queria que você pensasse nessas 3 perguntas que eu vou te fazer. Você tem fé? Você acredita em Deus? Você acredita em milagres? Gente, essa conversa que eu quero ter com vocês sobre uma experiência que eu tive na minha vida. Depois da vinheta a gente conversa. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você receber as novidades aqui do nosso cantinho. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu acho que esse vai ser o vídeo mais difícil do canal para mim. Eu pensei 1000 vezes antes de falar sobre ele, mas eu senti que eu devia. Porque se a minha experiência ajudar qualquer pessoa que seja, nem que seja uma pessoa, eu já vou ficar feliz da vida. Bom, tudo começou no dia 12 de outubro de 2007, na verdade um pouco antes. Bom, eu e o José, nesse dia 12 de outubro de 2007, nós nos casamos, estávamos planejando a nossa família e antes do nosso casamento a gente chegou a um consenso de que nós gostaríamos de ter pelo menos 2 filhos e um desses filhos seria biológico e o outro nós adotaríamos. Já eram os nossos planos. Quando eu me casei, eu já tinha 31 anos de idade, faltavam 5 dias para eu fazer 32 anos. Então, meu reloginho biológico já estava correndinho, né? E eu fui ao meu médico, conversei com ele, falei que eu queria engravidar. E no meio da conversa ele falou para mim: bom, Adriana, então vamos fazer o seguinte, você tenta por 6 meses, se não acontecer nada até lá, você volta aqui para a gente começar a fazer exames, justamente por causa da minha idade, né? E aí passaram-se os 6 meses e nada, não aconteceu nada, eu não engravidei. Voltei lá no doutor, no meu médico, e ele passou um exame que tem um nome enorme, chamado esterossalpingografia. Quem já passou por isso sabe, né? Para mim, para Adriana, esse exame consiste é um raio-x do aparelho reprodutivo, né? E aí ele consiste em jogar um contraste e na hora que joga o contraste tem que tirar o raio-x. Para que serve esse exame? É para ver como é que tá lá dentro, né? Se aparece o útero, se aparecem as trompas, né? E aí fiz o exame, já saí daquele exame bem chateada, porque para mim foi muito dolorido, muito doloroso. Peguei o resultado depois, com um laudo, né? E levei lá no médico. E aí começava, né? A confirmação do meu pesadelo, quando passaram-se os 6 meses e nada tinha acontecido ainda, né? O doutor me falou que as minhas trompas, a minha trompa direita nem aparecia no raio-x, teria que estar aparecendo para ver que ela estava bem. E a minha trompa esquerda aparecia só um fiozinho que não tinha mobilidade para chegar até perto dos ovários para poder captar os óvulos. E aí ele disse para mim: olha, Adriana, eu só não vou dizer para você que é impossível você ter um filho naturalmente, porque uma vez eu disse isso para uma paciente minha e 6 meses depois ela apareceu aqui grávida, porque aconteceu um milagre na vida dela. Só por isso eu não vou dizer para você que é impossível você ter um filho naturalmente. Você teria que partir para uma fertilização in vitro. Ele já foi bem direto comigo. E aí eu saí lá do consultório dele, eu já saí com a cabeça bem sem saber o que pensar.
parecia que meus pés nem tocavam o chão de tão... eu não sei descrever qual é a sensação. Eu só sei que o sentimento foi de impotência. Assim, o que eu vou fazer agora? Né? E aí eu ainda tinha que passar o dia inteiro no trabalho. Eu fiquei muito mal aquele dia. E aí quando eu cheguei em casa e comecei a conversar com o Zé sobre isso, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer, porque não podia ficar curtindo tanto tempo a dor de saber uma notícia dessa. E aí a gente foi procurar saber o que a gente podia fazer. Começamos a pesquisar e um amigo meu, a esposa dele tinha passado por isso, e aí ele me indicou um médico que tinha feito a desobstrução das trompas da esposa dele. Porque já que o meu útero funcionava super bem, meus ovários também funcionavam super bem, talvez só se essa desobstrução já resolveria o problema, né? Fui lá, fiz esse procedimento, que era uma cirurgia, tive que tomar anestesia e tal. Fiz outros procedimentos também para ver se ajudava e nada aconteceu. Então, eu conversando com o Zé novamente, a gente tentou juntar todas as economias que a gente tinha para poder fazer uma fertilização in vitro, que não é um tratamento barato e o desgaste emocional é gigante. Na minha opinião, eu acho que o desgaste emocional é até maior do que o monetário, porque meu Pai eterno. Mas a gente queria ter a consciência que a gente fez tudo o que a gente podia para poder ter esse filho biológico, né? E de contrapartida a gente já estava pensando na documentação para poder dar entrada no pedido de adoção, né? No pedido para a gente poder entrar na fila. Isso já é uma outra história que eu vou contar outro dia para vocês. Então começamos a procurar um médico especialista em fertilização e em reprodução humana, né? E nós achamos um que era lá na Barra da Tijuca, que eu morava no Rio de Janeiro, né? Era bem longe da minha casa e tinha fases do tratamento que eu tinha que ir lá todos os dias, todos os dias. Uma coisa eu digo para vocês, foi super desgastante. E aí fez os procedimentos que tinham que fazer, ele examinou, o útero estava bom, eu tinha bastante óvulo para fazer a fertilização. Eles fizeram a coleta, tomei muita injeção na barriga para poder estimular, né? E tudo aquilo com uma esperança gigante de que nós receberíamos o nosso milagre, né? Foi a fé mais ação. E aí deu embrião, teve embriões bons para colocar, e devido à minha idade, que eu já estava com os 33 passou isso tudo, os outros tratamentos que eu tentei fazer antes, 33 para 34 anos. E aí chegou o dia de fazer a implantação no útero dos embriões. Fui lá, fui para casa com muita esperança de que daria certo. Passaram-se 14 dias que eu fiquei de molho lá na cama sem fazer nada, tentando não me fazer muito esforço para tentar ver se segurava, né? Só ia ao banheiro, só levantava para ir ao banheiro, tomar banho. E a minha mãe me ajudou muito nessa época, minha mãe e minha irmã, né? E aí chegou o dia de fazer o exame de sangue para ver se a fertilização tinha dado certo. Eu fiz a coleta do sangue bem de manhã cedinho e o resultado só saía às 15 horas, depois das 15 horas. Foi um dos dias mais longos da minha vida. Dava 5 horas da tarde, mas não dava às 15 horas. E aí chegou a hora de ver o resultado, eu não tive coragem de ligar para saber. E aí o Zé ligou, bem longe de mim, né?
E aí quando ele voltou para me dar o resultado, pela carinha dele, ele já vi que tinha dado negativo. Gente, naquela hora, eu acho que se abriu um buraco negro e eu caí infinitamente. Juro para você, foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Não sei dizer para vocês, eu não sei mensurar, eu não consigo mensurar o tamanho da minha dor naquele momento. Parecia que eu ia morrer de tristeza. É uma tristeza tão gigante que ela te engole. Eu me senti engolida, essa foi a sensação. Me senti engolida, me senti... Não sei, eu não consigo descrever totalmente como eu me senti. Eu só sei que foi uma tristeza que doía na minha alma. Eu senti dor física. Eu senti dor física de tanta tristeza que eu estava sentindo. Chorei copiosamente e eu tenho uma gratidão pelo Zé enorme nessa hora, porque eu sei que ele estava sofrendo também, mas ele guardou a dor dele no bolso e me apoiou naquela hora, naquele momento. Minha mãe e minha irmã também, porque foi assim uma situação que não dá para mensurar, não dá para descrever. Eu só sei que a decepção foi tão grande, tão grande, tão grande. E o que isso tem a ver com a fé, né? Eu tive a fé e fiz as obras. E o milagre? Cadê o milagre? O milagre não aconteceu. E por isso que eu perguntei para você se você tem fé, se você acredita em Deus, se você acredita em milagre. Porque mais do que ter fé para acreditar em Deus, é você continuar acreditando nele quando ele não faz o seu milagre. E aí, você vai deixar de acreditar nele porque ele não realizou o seu milagre? Eu confesso para você que foi muito difícil manter a fé depois disso. Eu, conversando com ele em oração, eu falei para ele, olha que ousadia minha. Eu disse para ele que eu estava magoada. E eu estava mesmo, eu abri meu coração, eu derramei a minha alma para Deus. E eu sei que ele não ficou bravo comigo porque ele me entendeu. Ele entendeu a minha tristeza. Eu não sei quais são os motivos para eu não ter conseguido ter filhos. Não perguntei assim porque eu sabia que eu não era a primeira e não vou ser a última a ter acontecido isso. Eu sei que tem muitas mulheres por esse mundo inteiro que passam por essa situação e que fazem de tudo para conseguir ter seus filhos, né? E eu falei com ele que eu estava magoada. E sabe o que aconteceu de pior? Foi uma das piores experiências da minha vida. Porque você fica pensando que você não é mulher suficiente para gerar um filho. A tua autoestima vai lá para dentro do buraco. É ruim demais, eu não desejo isso para ninguém. Mas eu sei que tem muita gente que passa por isso, muitos casais que passam por isso. E aí a gente ainda tem que lidar com gente que não tem uma gota de empatia. Vai dizer para você, você tem que ter fé para o seu milagre acontecer. Você já fez isso ou já fez aquilo? Não sabe os sacrifícios que um casal que está tentando faz para poder conseguir ter seus filhos. Mas tirando isso, me vieram tantos pensamentos ruins, assim, tentando entender o porquê. Qual era o critério para a gente ser abençoada com um filho? Por exemplo, será que eu não tive filho porque eu não mereço ou porque eu não seria uma boa mãe? Bom, isso não pode ser critério, porque tem tanta mãe ruim nesse mundo, porque se fosse assim não existia uma criança para adotar.
em abrigo nenhum. Não existiria abrigo, não precisava existir conselho tutelar. Não é por merecimento que alguém tem um filho ou não. A gente não sabe os porquês, né? E por isso que a sua fé vai ter que resistir. Você vai ter que ter fé nele, mesmo ele não fazendo o seu milagre. Porque aí ele vai realizar outro milagre dentro do seu coração. O milagre de você conseguir superar uma provação dessas. O milagre de você sentir o conforto que vem dele, mesmo o milagre do nascimento não ter acontecido. Então, por isso que ter fé é tão importante, porque mesmo que ele não realize seu milagre, ele vai continuar sendo Deus. Só para pensar em todos os outros milagres que ele já realizou na sua vida. Um dia eu acho que ele vai sentar comigo e com todas as mulheres que passaram por isso para conversar sobre esse assunto. Por que a gente não conseguiu ter um filho aqui? Mas, e quando eu falei que eu fiquei magoada com ele, depois eu pedi perdão. Mas eu sei que ele já tinha me perdoado antes mesmo de eu pedir, porque ele já sabia o tamanho do meu sofrimento. Ele conhece meu coração. Ele conhece o seu coração. E às vezes eu estava sentada e aparecia alguma matéria no jornal falando que a mãe tinha jogado o filho fora, jogou na lixeira, colocou dentro de um saco e jogou dentro do rio. E toda vez que aparecia uma matéria dessa na televisão, eu falava para ele, tá vendo, Deus, é disso que eu tô falando para você. Eu falava assim com ele, é disso que eu tô falando para você. Por que uma mulher dessa consegue conceber um filho, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem até para quem está passando por isso, não desanima. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma provação que dói lá no coração, dói no cérebro, dói em todas as partes do seu corpo, dói na sua alma, te fere a tua autoestima. Você não é menos mulher por não ter um filho biológico, não é. Você não é menos mulher por não ter conseguido gerar uma criança. Levanta essa cabeça e vai em frente. Hoje eu consigo falar dessa experiência, mas eu passei muitos anos sem poder tocar nesse assunto porque era uma ferida exposta, uma ferida aberta. Parecia que às vezes fazia uma membranazinha de casquinha, mas sabe quando você tem um machucado e toda hora você bate nesse machucado e o machucado sangra de novo? É a mesma coisa. Então, se você conseguir conversar com alguém, conversa com alguém. Alguém que tenha verdadeira empatia por você. Não alguma pessoa que vai querer te colocar mais para baixo ainda. Hoje eu sou mãe, eu fiz o processo de adoção depois, que é um outro capítulo da história que eu vou contar para vocês. Sou mãe, tenho um filho, ele é um menino e infelizmente o biológico não veio, a gente não conseguiu completar o nosso plano. Mas eu conversei, eu fiz terapia, procure ajuda. Eu fiz terapia e conheci uma terapeuta maravilhosa. E conversando com ela, ela falou para mim que a gente tinha que ser feliz com o que foi possível acontecer. Foi ruim acontecer? Foi. Mas a gente tem que ser feliz com o que foi possível acontecer com a gente. Infelizmente, tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não tem assim uma explicação lógica. Mas aí, lá depois de muitos anos, a gente vai entender alguma coisa. Ou até num outro momento, em um outro lugar, em uma outra dimensão, eu não sei. Mas tenham fé. Não se sinta menos mulher por causa disso. Todas nós somos filhas de Deus. E Ele se preocupa com cada uma de nós individualmente.
independente do que aconteça. Se você quer deixar alguma mensagem para mim aqui falando sobre isso, alguma pergunta, ou se você está passando por isso e quiser conversar, eu estou aqui. Então esse cantinho vai servir para isso também, para a gente compartilhar as nossas histórias. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Acredite em Deus, mesmo que Ele não realize o seu milagre. É muito fácil a gente vir para a internet e dizer assim, eu tinha infertilidade e depois consegui engravidar. É muito mais fácil você contar um sucesso, né? A gente quer contar sucesso, mas o insucesso, a frustração é real na vida de milhões de pessoas por esse mundo afora. Então não se sinta menos porque o seu milagre não aconteceu ou ainda não aconteceu. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Quero deixar um beijo enorme para vocês e esperar vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi difícil falar dessas... É sempre difícil falar, mas hoje, depois de 10, 12 anos, eu consigo falar sobre isso. E senti que eu devia compartilhar com vocês. Porque se esse vídeo ajudar uma pessoa que seja, eu já vou estar feliz demais. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!